É a quarta parte do quinto capítulo do livro Charles Darwin, A Revolução da Evolução. Nesta foto, tirada 1 ano antes de sua morte, Darwin parece um sábio exausto. Ao quebrado, quando eu for obrigado a desistir das observações, experimentos, morrerei, ele disse. Na primeira parte, Darwin procurou mostrar que os humanos evoluíram de ancestrais distantes semelhantes aos macacos antropóides e não como muitos erroneamente acreditavam. Dos grandes macacos e símios hoje existentes, na segunda parte ele expôs sua teoria de que a relação sexual ou a composição por parceiros era um fator que contribuía para a evolução. Darwin argumentou que algumas características, como as caudas enormes e vistosas dos pavões machos, por exemplo, não ajudavam seus possuidores a obter alimento nem a escapar de predadores. Evoluíram porque ajudaram a atrair parceiras. Algumas características humanas, como nádegas grandes e lábios carnudos, Darwin supôs poderiam ter evoluído pela mesma razão. Ele tornou a análise As Origens Humanas, traduzido para o português com o título de A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de 1872, no qual descreveu a evolução do sorriso, da carranca e de outras formas de comportamento, assunto pelo qual se interessava desde que contemplara os sorrisos e choros de seu primeiro filho recém-nascido no berço. O último livro de Darwin abordou um tema humilde, a minhoca, que com sua ação lenta e constante criara a camada de solo da terra, com a força da própria seleção natural. A minhoca estava presente em toda parte, atuando pacientemente, invisível e em silêncio, para remodelar o mundo. A formação do humo vegetal pela ação das minhocas. De 1881, reafirmou a crença de Darwin no gradualismo, a acumulação de mudanças lentas e infinitesimais. Durante todos aqueles anos, Darwin viu, orgulhoso, seus filhos crescerem, embora nunca os pressionasse para que se tornassem cientistas. Ficou feliz quando vários deles escolheram o trabalho científico. George tornou-se astrônomo e professor da Universidade de Cambridge. Francis tornou-se botânico em Cambridge e, além disso, preparou a publicação das cartas de seu pai e do ensaio biográfico que Darwin escreveu para seus descendentes. Horace, que inventara um dispositivo chamado pedra de minhoca para ajudar seu pai a medir a velocidade com que as minhocas formavam um novo solo, fundou uma companhia para fabricar instrumentos científicos. Darwin esteve gravemente enfermo em meados da década de 1860. Sua saúde depois melhorou um pouco, mas com o passar do tempo ele se cansava cada vez mais facilmente. Entrou na velhice com satisfação de saber que fizera um trabalho científico importante, usando o máximo de sua capacidade e que suas ideias haviam se espalhado pelo mundo. Horrorizava-se com o pensamento de que poderia ficar cego ou tão debilitado que não pudesse mais trabalhar. Quando eu for obrigada a desistir das observações e experimentos, morrerei, declarou. No início de 1882, Darwin sofreu ataques cardíacos não muito graves. Um ataque mais sério sobreveio e ele morreu de doença cardíaca
na tarde de 19 de abril, em sua cama em Dalhousie. Começou a circular a história de que, em seu leito de morte, ele teria renegado a evolução e declarado cristão. Mas, como muitas histórias sobre Darwin, essa era apenas uma lenda. A verdadeira declaração de Darwin ao morrer foi seu calmo comentário a Emma em 19 de abril: "Não estou sentindo a menor medo de morrer." Darwin esperara ser enterrado no vilarejo em que vivera tantos anos, mas seus amigos cientistas persuadiram a família de que ele merecia honra maior. Tal era sua fama que nem os bispos nem os ministros do governo objetaram quando uma campanha da imprensa e a pressão política dos darwinistas exigiram seu sepultamento na abadia de Westminster, em Londres, onde os heróis da Inglaterra tinham seu repouso final. Darwin foi sepultado ali em 26 de abril. Wallace Russell Rock e o embaixador americano ajudaram a carregar o caixão. E uma multidão de amigos, colegas e figuras públicas imponentes assistiram enquanto Darwin, que fora autora vilipendiado como inimigo de tudo o que era sagrado, era solenemente enterrado no coração da Igreja Anglicana. Darwin, dotado de agudo senso de ironia, teria gostado do espetáculo. O funeral solene de Darwin foi um evento público prestigioso, acompanhado somente por portadores de ingresso. Esse é o ingresso. Publicação contra Darwin de 1885. Thomas Carlyle, o historiador que Darwin conhecera décadas antes das festas em casa de Charles Babbage, é citado referindo-se ao darwinismo como um evangelho de imundícies. Aqui acaba o 5º capítulo do livro.